Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste, Viva Voz no ar. Oi, Vera. Ó, o ouvinte que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube, pelo Globoplay, tá vendo que estamos aqui com um raio de sol, né, iluminadas por um raio de sol entrando diretamente pela janela lateral do estúdio aqui da Estúdio de São Paulo, né, Vera? Tá uma luz bonita hoje. Ontem a gente ficou no escuro aqui porque anoiteceu mais cedo, mas hoje tá bonito. Te convido a acompanhar o Viva Voz também em vídeo no canal da CBN no YouTube e no Globoplay e a participar conosco também. Tem dúvidas sobre qualquer assunto que a gente trouxer por aqui, que a Vera comentar, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 9911 9981. E nós começamos a edição de hoje por Brasília. A Samantha Klein tem mais detalhes sobre o projeto aprovado pelo Congresso em relação às emendas, que acabou driblando o STF, não é, Samantha? Boa noite para você. Débora, driblou sim, viu, com essa aprovação. O Congresso Nacional acabou aprovando um projeto de resolução que prometia dar mais transparência no rito da liberação das emendas parlamentares. No entanto, essa mesma proposta tem uma brecha que permite, na prática, que os autores das indicações de verbas permaneçam sem a sua rúbrica. A resolução permite que os parlamentares façam as indicações por meio das bancadas partidárias, constando somente a assinatura do líder do partido. Esse projeto, inclusive, é fruto do acordo do STF para dar mais transparência às emendas. O texto foi firmado depois dos embates envolvendo o ministro Flávio Dino do Supremo, que é relator de ações que questionam a liberação das emendas parlamentares, e o Congresso Nacional. Os deputados do Novo e do PSOL criticaram esse projeto, afirmaram que se mantém, portanto, o orçamento secreto na prática. Já o governo defendeu, inclusive o líder do governo do Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que o texto aprovado é o possível, é o resultado do diálogo entre o Legislativo e o Judiciário e vai garantir maior transparência e rastreabilidade para as emendas. Vale destacar ainda que o projeto original previa a criação de uma Secretaria Especial do Orçamento para fazer assessoria dos parlamentares sobre o tema. A redação não deixava claro quem seria a composição desse novo órgão e quem mandaria nele. Com reação dos deputados, houve, portanto, um recuo e essa secretaria foi retirada do projeto votado hoje. Na prática, essa secretaria esvaziaria a atual consultoria especializada no assunto. E mais cedo, o ministro do STF, Flávio Dino, afirmou que o acordo ainda está longe do ideal, mas no caminho de uma maior transparência. Com vocês. Samantha, oi, boa noite, a Vera. Me diz uma coisa, o PSOL ou o Novo, que são os partidos que estão se queixando do teor da resolução aprovada, eles admitem a possibilidade de recorrer de novo ao Supremo, judicializar de novo essa questão? Sim, o PSOL, a tendência é de judicializar novamente essa questão, até porque eles são autores de algumas dessas ações no Supremo Tribunal Federal e ficou muito claro que a bancada ficou muito descontente. O que eles argumentam é que se manteve tudo como está hoje, que essa possibilidade da nomeação, então, da destinação, aliás, das emendas parlamentares sem a rubrica do responsável traz aí prejuízos para a transparência e pode aí trazer, inclusive, casos, né? Foram citados até casos que estão em julgamento no STF, como aquele caso envolvendo os 3 parlamentares do PL aí que se tornaram réus por conta de um esquema de liberação e cobrança de propina sobre as emendas que são liberadas para prefeituras.
Portanto, o pessoal tende, assim, a judicializar novamente essa questão, já que o partido vê que não houve uma solução. E a gente está esperando também uma nova manifestação do Supremo Tribunal Federal com relação a esse tema, Vera. Obrigada. Um passo atrás, né, Vera? Uma situação que um acordo que não era o ideal, mas estava ali próximo do ideal e agora voltou para estaca zero, ao que parece. Eu chamo de molecagem, Débora, porque se você pega o presidente da Câmara, o presidente do Senado, um ministro do Supremo, senta-se todo mundo numa sala, você apresenta uma proposta de acordo, não é a primeira nem a segunda, deve ser a terceira tentativa de pacificar essa questão. O ministro concorda, libera as emendas, se chega a um consenso, e aí você põe um truque, você põe uma pegadinha e vota isso a toque de caixa, faz uma sessão para votar um único projeto de resolução, que é esse, a toque de caixa ali, embutindo a possibilidade de manter em sigilo quem destina recursos por meio de emendas, você está fazendo uma molecagem e achando que você consegue ludibriar o judiciário. É uma coisa grave, é uma coisa burra, e é uma coisa que mostra o grau de interesse que existe dentro do Congresso em manter uma espécie de manto de sigilo sobre o orçamento, a ponto deles se arriscarem a fazerem isso depois de uma novela enorme em torno desse assunto, né? Ô Vera, deixa eu chamar a Samantha Klein de novo. Agora é para falar sobre a questão dos impostos sobre alimentos importados. Tem novidades sobre isso, né, Samantha? Tem sim, Carol, viu? Porque o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior aprovou, agora há pouco tempo, zerar o imposto de importação para 11 alimentos, como carne congelada, milho, café, açúcar, entre outros insumos. Ao todo, 11 alimentos, nessa expectativa do governo federal de estabelecer medidas emergenciais para tentar reduzir, portanto, a inflação dos alimentos. Essa resolução já vale a partir de amanhã, vai durar conforme a necessidade, segundo o ministro da Indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin. Para evitar um atrito ainda maior com a bancada ruralista, o governo decidiu limitar a cota de importação de sardinha a 7,5 toneladas com a alíquota zero. Ou seja, depois que passa desse volume, volta-se a tributar o alimento. Ontem, a Frente Parlamentar da Agricultura lançou uma nota num tom, dá para dizer até bastante catastrófico, porque eles falaram em destruição do setor de pesca de sardinhas, né, com essa importação do fruto do mar, com alíquota zero, IPI zero, e também falou aí no comprometimento de 30 mil empregados, né, pessoas que trabalham nessa indústria. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou que a limitação à cota de 7,5 toneladas foi decidida justamente para tentar evitar esse enfrentamento com a bancada ruralista. Caso essa medida de desoneração do IPI para os 11 produtos da lista viesse a durar um ano, a renúncia fiscal calculada é de 650 milhões de reais. No entanto, o governo calcula que essa é uma medida emergencial e transitória, e com a chegada da safra, com a redução do dólar que está se desenhando aí nesses últimos dias, vai ser possível editar uma nova resolução aí nos próximos meses, mas por enquanto valendo já a partir de amanhã para 11 alimentos. Com você. Obrigada, Samantha. Oficializando, né, aquilo que o governo já tinha anunciado antes. Vera, você quer voltar no assunto anterior, né? A gente estava falando sobre as emendas. Exato, porque a Débora me perguntava aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar se o Supremo vai voltar a se manifestar a esse respeito. E foi por isso que eu fiz a pergunta para a Samantha se o PSOL ou o Novo, que são os partidos que se opuseram à ideia dessa resolução, iriam à Justiça, iriam voltar ao Supremo para questionar a resolução que foi aprovada. Porque é isso, o ministro Dino só pode se manifestar de alguma maneira se ele for provocado a fazê-lo, nas ações que já correm com ele. Então, a gente tem que esperar, ver se o PSOL vai entrar no Supremo com isso, e aí sim
ele pode se manifestar dizendo que o acordo não foi cumprido. Ele não pode fazer isso de ofício, ele tem de esperar ser provocado. O que eu colhi, por enquanto, de manifestações lá no Judiciário, lá no Supremo, é que os ministros ficaram bastante incomodados com essa ideia, estão chamando de fraude ao acordo que tinha sido firmado, mas não podem fazer nada até serem provocados a esse respeito, Débora. Muito bem. Bom, o que a gente tem aqui Bom, tem muita coisa, né? Sempre tem muita coisa para gente tratar aqui no Viva Voz. A gente vai voltar a Brasília, Wender? Isso, Ana Carolina Tomé, ela tem mais informações aqui sobre a definição das comissões da Câmara, que a gente vem tratando aqui nos últimos dias, né, Vera? Aquela briga pela Comissão de Relações Exteriores e tal. Ficou definido alguma coisa, Ana Carolina? Boa noite para você. Boa noite para você, Débora. Pois é, por falta de consenso, a definição das presidências das comissões da Câmara ficou para a semana que vem. Após a reunião de mais de 1 hora, líderes saíram dizendo que ficou para terça-feira a composição das mesas diretoras e na quarta os colegiados serão instalados. O principal imbróglio ali relacionado gira em torno das relações exteriores, já que o PL quer Eduardo Bolsonaro à frente do colegiado. O PT e outros partidos de esquerda contestam e tentam reverter esse cenário que se desenha. O líder do Partido dos Trabalhadores, Lindeberg Farias, afirmou que o filho do ex-presidente na presidência da comissão será um retrocesso. Daqui a uma semana, daqui a 10 dias, o Bolsonaro vira réu. Então eles vão usar essa comissão contra o Brasil, contra o interesse nacional. Porque o jogo todo é se apoiar numa potência estrangeira, no caso dos Estados Unidos, para fazer retaliação do Brasil. Eu digo mais, inclusive nessas questões tarifárias. O Eduardo Bolsonaro não tem independência de defender os interesses nacionais. Ele está claramente alinhado a uma posição política do Trump, da extrema-direita, e ele vai ser um membro, presidente de uma comissão de relações exteriores para defender Trump, para defender os interesses norte-americanos. Então, para a gente é uma questão de honra. Já o líder do PL, Débora, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que o assunto está resolvido e que nem se quisesse o PT poderia resistir. Fica com o PL, o presidente das Relações Exteriores será o deputado Eduardo Bolsonaro. Isso já está decidido. O PT nem que se quisesse resistir poderia, porque a primeira pedida é minha. Eu pedi a Credem e acabou, não tem resistência do PT. E nem teve acordo com o PT. Tá? Eu andei lendo aí em algum lugar que falaram que teve. Não, eu pedi Credem e a minha primeira pedida está resolvida. Os líderes ainda falaram que não há definição sobre as demais. PT e PL também disputam as comissões de direitos humanos e povos originários. Educação deve ficar com o partido do presidente Lula. Já a segurança pública deve ficar mesmo com o PL. Já os partidos do Centrão, MDB e União Brasil disputam entre si a CCJ e relatoria da Comissão de Orçamento. Volto com você. Obrigada, Ana. Olha, pelo que eu conversei com deputados nesses últimos dias, é aquilo que eu venho dizendo. Não teria como o Hugo Mota evitar que o PL fizesse essa escolha e ficasse com a Comissão de Relações Exteriores. Então, o líder do PT pode até ter alguns pontos, é real isso, o Eduardo Bolsonaro, de fato, vai usar a comissão com esse intuito de fustigar o Supremo Tribunal Federal, de defender o pai dele e de até, eventualmente, defender o Donald Trump em detrimento dos interesses brasileiros. Mas não havia o que o presidente da Câmara achasse que pudesse fazer, uma vez que ele já tinha deixado claro ao PL que eles não teriam a Comissão de Constituição e Justiça. Para o governo, é uma questão de decidir se quer perder os anéis ou os dedos. O PL é a maior bancada da Câmara. Quem decide que o PL é a maior bancada da Câmara se chama eleitor. Foi o eleitor que elegeu o PL como a maior bancada da Câmara. Isso se deu nas mesmas urnas que elegeram o presidente Lula presidente da República. Se elegeu um governo de esquerda e um Congresso de centro-direita. A verdade é essa, 2022 teve essa leitura política e isso resulta em vários embates do ponto de vista ideológico traduzidos dentro do parlamento
ele se dá em diferentes comissões. O ano passado foi na CCJ e esse ano provavelmente vai ser na Comissão de Relações Exteriores. E teve um outro embate que foi sobre a relatoria do orçamento do ano que vem, sendo que o orçamento desse ano nem está aprovado. Tamanho poder, né, que tem quem assume essa relatoria. Exatamente. A presidência e a relatoria da Comissão Mista de Orçamento são cargos disputados tipo as joias da coroa, Débora, porque são aqueles que justamente conseguem fazer essa destinação, conseguem determinar, por exemplo, as emendas de comissão, as emendas de bancada. E isso, hoje em dia, é um poder gigantesco para quem assume essas posições. E a Samantha Klein está falando aqui com a gente por WhatsApp, porque aqui rádio é assim, rádio ao vivo é assim, você se fala por todos os canais. Que realmente ela voltou no Glauber Braga, que é do PSOL, e que sim, ele vai judicializar ou pelo mandato dele ou pelo partido. Então, devemos ter isso nas próximas horas. Tá? A questão das emendas, voltando a falar da questão das emendas neste caso. Os assuntos vão se sobrepondo. Gente, deixa eu trazer um outro assunto importante aqui do dia, porque a ministra Gleice Hoffmann se reuniu hoje pela primeira vez, depois de tomar posse, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em pauta ali, claro, a agenda econômica do governo no Congresso, e a Gleice disse que o governo pretende enviar ainda na próxima semana o projeto que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, promessa do presidente Lula, mas que não deve ser aprovada assim com tanta facilidade no Congresso. Isso porque gera um custo de pelo menos 25 bilhões de reais e é preciso criar aí compensações. O governo tem aquela ideia de taxar os super ricos. Depois dessa reunião com a Haddad, a Gleice minimizou o corte que o governo fez de quase 8 bilhões de reais no Bolsa Família, remanejamento feito aí para garantir ajustes em outros programas do governo, como a ampliação do Vale Gás. Ela foi questionada também sobre possíveis cortes que o governo venha fazer nesse ano. Vamos ouvir a fala aí da ministra. Não tem essa pauta no Congresso. Nós fizemos já as medidas de ajuste fiscal no final do ano, que foram importantes, vocês acompanharam isso. Teve um esforço do Congresso para fazer. Entregamos um resultado fiscal relevante esse ano. Vamos ver aqui, ó, em 2023 nós tínhamos um déficit de quase 200 bilhões de reais. Aí, a falar da Gleice sobre a possibilidade de novos cortes. A Gleice é quem deve fazer o meio de campo agora com o Congresso Nacional, né, no lugar do Alexandre Padilha, mas a gente sabe que o Haddad também tem sido linha de frente nessa articulação com o Congresso. Vamos ver como é que fica agora essa relação, né? Gleice ou Haddad, quem é que vai tomar a frente nessa articulação? Vão ter que fazer um dueto, né? E isso vai ser interessante de ver, porque até ontem estavam se digladiando, estavam em lados opostos, não deixaram de externar muitas vezes a contrariedade com posições um do outro. Ele já reclamou publicamente de ser alvo de fogo amigo por parte do PT, na época em que ela estava à frente do partido. E agora vão ter que unir esforços para defender essa pauta. É uma agenda difícil de passar no Congresso, ela não vai ter muita facilidade, essa que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É uma promessa importante de campanha do Lula, mas enfrenta resistências por parte de uma bancada, até, de certo modo, é uma resistência que chega a ser meio irônica, porque não, temos que defender o fiscal, só que na hora de cortar alguma coisa em termos de emendas, ou de fundo partidário, ou de fundo eleitoral, aí deputados e senadores não se preocupam em fazer resultado fiscal. Nesse momento não se pode cortar nada, mas quando é para aumentar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, eles acham que tem problemas, porque pode ferir o ajuste fiscal. É por isso que eles querem apresentar o projeto já com as compensações previstas, para que haja uma neutralidade nessa conta, que não se perca a arrecadação, porque isso sim poderia impactar na proposta do governo, que é de fazer um déficit zero neste ano. Então, a ministra, que era contra quaisquer cortes, achava que já tinham sido feitos cortes necessários, com essa fala demonstra compreender que não dá para fazer aumento de isenção de imposto de renda sem cortar em algum lugar. Então, essa proposta deverá vir casada com os cortes. Além dessa proposta, tem outras medidas que o governo entregou no início do ano, como as prioridades econômicas nesse ano, né? E aí
A gente tem de ver qual vai ser a disposição do Congresso para votá-las e qual vai ser ali a dobradinha entre o Haddad e a Gleisi para defender e para fazer com que essas medidas sejam votadas e aprovadas. Não é uma pauta tão pesada quanto a do ano passado e a do ano retrasado, que tinham a reforma tributária, o próprio arcabouço fiscal e as outras medidas de compensação que previam aumento de receita e foram muito mal recebidas, mas ainda tem uma agenda econômica, sim, a ser levado em conta. Eles contam com a aliança dos presidentes da Câmara e do Senado. Hoje mesmo a gente ainda vai discutir que o presidente do Senado, inclusive, saiu em defesa dela, a ministra Gleisi Hoffmann, a gente vai falar isso no último bloco, mas vai exigir uma sinergia entre os dois e que eles atuem em consonância, meninas. Meninas, antes da gente ir para o break, rapidamente, queria só fazer um comentário aqui, porque eu recebi várias mensagens de ouvintes perguntando se essa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 já valeria agora, até por causa da liberação, né, das regras e do programa. E, enfim, não, porque não foi votado. Ou seja, mais de 2 anos depois de assumir o governo, ainda não foi votado, uma promessa que foi feita na campanha e que a população está esperando. Isso também tem impacto na popularidade, né, Vera? Com certeza. E não é que não foi nem apresentado o projeto estrito sensu, né? O governo se comprometeu com ele, fez aquilo junto com o arcabouço, com as medidas para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal, deu um baita ruído, mas até agora não mandou o projeto ali escrito e com essas compensações nele. Então, é culpa do governo. Não dá para culpar o Congresso de não ter sido votado até agora, Débora. Então vamos a mais um intervalo. A gente volta logo depois do Repórter CBN com mais Viva Voz. Viva Voz CBN de volta. O Viva Voz no ponto final CBN de volta com mais assuntos. Nós vamos a Brasília. O Igor Cardin tem mais informações sobre a liberação por parte do ministro Alexandre de Moraes para julgamento da denúncia apresentada pela PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Pois não, Igor? Débora, o ministro Alexandre de Moraes, ele liberou para julgamento o ex-presidente Jair Bolsonaro, outras 7 pessoas. A gente está com dificuldade aqui na comunicação com o Igor Cardin, a gente vai tentar refazer. Então, a informação principal é essa, né, meninas? Que o julgamento foi liberado contra da denúncia da parte que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas são investigadas nessa suposta tentativa de golpe de Estado. Aí cabe ao presidente da primeira turma do Supremo, Cristiano Zanin, marcar uma data para o julgamento. E a gente já tem até uma informação sobre essa data, né, Vera? Na verdade é sobre a sessão que vai definir pela abertura ou não da ação penal. Aí o julgamento deles é uma etapa posterior a toda a instrução processual, toda a duração para prazo para defesa, prazo para oitivas, e isso deve acontecer num prazo mais dilatado. Mas uma vez recebida a denúncia, eles se transformam em réus. Então, a informação que eu ainda não consegui confirmar com as fontes, mas que a Globo News já deu, é que o ministro Cristiano Zanin já se manifestou sobre o pedido de pauta do ministro Alexandre de Moraes e marcou essa primeira sessão para o recebimento ou não da denúncia para o dia 25 de março, portanto, confirmando aquela ideia de que não demoraria muito. A gente estava achando que não chegaria até a Páscoa, mas não chega nem até o mês de abril. Então, uma coisa bem sumária mesmo, bem rápida. O Igor vai trazer as informações para a gente quando ele conseguir um sinal mais claro ali, mas eu falei mais cedo com as defesas, Carol e Débora, e eles estavam muito assustados com esse caráter sumário das coisas, porque eles apresentaram as denúncias até sexta da semana passada. Se você somar a página aliás, a defesa, né? Das defesas de 7 denunciados, elas chegavam a mais de 1.000 páginas. O procurador Paulo Gonet teve 3 dias úteis para analisar mais de 1.000 páginas
analisou tudo, não considerou nada do que nenhum dos advogados argumentou, considerou que tudo aquilo não procedia, todos os pedidos eram improcedentes e, portanto, não deu nenhuma não acatou nada que eles apresentaram. O ministro Alexandre de Moraes já se manifestou sobre o mesmo, sobre essas coisas no mesmo dia e liberou para a pauta. E o ministro Cristiano Zanin, poucas horas depois, já decidindo, portanto, a data do julgamento que acontecerá mesmo na primeira turma. Para a defesa, isso tudo está caracterizando uma pressa e um assodamento por parte do Supremo Tribunal Federal para julgar, e aí a gente pode debater, acho que o Igor está com dificuldade, mas acho que a gente pode debater aqui a partir do estúdio mesmo, né? O que foram as principais alegações da defesa que o Procurador-Geral descartou? Descartou a ideia de tirar do Supremo Tribunal Federal, dizendo que já tem jurisprudência mostrando, e já tem inclusive uma decisão do Supremo de que essas questões devem ficar mesmo na corte, porque tem um ex-presidente da República envolvido e o fato dele ser o que puxa a organização criminosa mantém todo mundo dentro do Supremo. E descartaram a outra alegação, que é até meio contraditória, que era de tirar da turma, porque essa já admitia que tinha que ser sim no Supremo o julgamento, e dizendo que a jurisprudência manda que seja na primeira turma. Agora, Vera, inclusive tem a informação de que o Gonê deve ir pessoalmente defender que o Supremo receba essa denúncia apresentada por ele contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele foi muito contundente, né, ao rebater ponto a ponto as alegações e reivindicações das defesas. Né? Foi bem contundente, foi bem rápido, como eu disse, não acatou nada, não acatou também a questão de que eles diziam que tinha muito documento para analisar e que não houve tempo, portanto, para as defesas analisarem tantos documentos. Ele achou que se tem muito documento é porque o caso é grave, e se está tudo fornecido a vocês, isso é bom, porque mostra que vocês têm acesso a tudo, portanto, podem se defender. Então, não acatou isso. Não acatou a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, que era um outro ponto levantado pelas defesas, foi descartando ponto a ponto. Isso mostra que tem uma afinação grande entre a Polícia Federal, o Ministério Público e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Eles estão todos mais ou menos na mesma página quanto à gravidade do que houve antes do 8 de janeiro e no 8 de janeiro, que, portanto, vai ser difícil as defesas conseguirem alguma coisa. Só para trazer aqui para o nosso ouvinte, quem são os outros 7 denunciados que fazem parte dessa primeira fatia, né? Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, 4 ex-ministros: Walter Braga Neto, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, e também estão nesse núcleo o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-diretor-geral da ABIN Alexandre Ramagem, e o atual deputado federal, tenente-coronel o Ramagem, que é deputado federal, né? Além, sim, obviamente, do tenente-coronel Mauro Cid, que foi o delator. Agora, Vera, Braga Neto está preso ainda. Isso está incomodando o Exército, e por quê? Está incomodando bastante, Débora. Eles acham, mesmo quem acha que sim, ele tem que ser julgado, que sim, ele colaborou de alguma maneira para a trama golpista, não vê razão para persistir a prisão preventiva do general Braga Neto. Agora que estão todos denunciados, que não tem mais risco de ocultar provas, de omitir ali algum tipo de informação, de destruição de provas, de pressão sobre delatores, etc. Olha, a nossa chefe da sucursal de Brasília, Meire Bertotti, está mandando aqui o calendário de julgamentos, e aí está confirmado, portanto, o julgamento para 25/3 de 2025 por parte da primeira turma. Recebimento da denúncia da petição, relator ministro Alexandre de Moraes, começa às 9h30 da manhã, então estaremos todos a postos. Normalmente, as reuniões das turmas não são televisionadas pela TV Justiça, tá? Só o plenário é televisionado, mas vai haver aí uma comoção com esse julgamento e provavelmente uma pressão para que seja passado ao vivo
pela TV Justiça. Vamos ver qual é a decisão do ministro, nesse caso, uma decisão do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, ou do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, a respeito de ser televisionado ao vivo ou não. Os advogados estão dando de barato que vai passar ao vivo para todo mundo assistir, meninas. Agora, Vera, como você explicou aí no começo, ainda não é o julgamento do mérito, né? Isso ainda vai demorar um pouco, a gente não tem essa data, mas havia expectativa de que esse julgamento acontecesse, se fosse finalizado ainda esse ano, para não entrar no ano eleitoral. Está correndo tudo muito rapidamente. Isso deve acontecer? Deve acontecer, pelo menos para esse núcleo 1, que é o núcleo de 7 denunciados. Para mim não tinha ficado claro, quando o Gonê apresentou a denúncia, da maneira como ele elencou, que esses julgamentos seriam feitos parceladamente, fatiados. Até porque uma das alegações que ele fez hoje é que está tudo conexo e que está tudo ligado. Então, isso me chamou um pouco a atenção. É diferente, por exemplo, do mensalão, que eram 41 réus naquela ação penal 460, e todos foram julgados juntos, e esse julgamento levou meses, etc. Então, agora a gente vai ter julgamentos por núcleos. Esse primeiro núcleo é a primeira denúncia, o primeiro núcleo da denúncia do Gonê. Então, esse julgamento do dia 25 de março, para decidir se esses 7 virão réus. E aí, a expectativa que eu colhi, junto às defesas, junto à PGR e até ao próprio Supremo, é que até setembro tem a finalização do julgamento desses primeiros 7 denunciados, que devem vir a ser 7 réus. Ninguém tem muita dúvida de que vão ser tornados réus. E, Vera, essa informação de que o Gonê deve pessoalmente fazer a sustentação ali na turma também demonstra a importância desse caso, né? Porque normalmente, quando o julgamento é no plenário, é o PGR que faz, quando é na turma, geralmente é um subprocurador, mas o Gonê deve ir pessoalmente. É um caso de relevância máxima, ex-presidente da República denunciado, vários ex-ministros, vários generais. Acho que ninguém tinha expectativa que fosse ser diferente, tanto que a denúncia ele assina sozinho, ele contou com a ajuda de vários auxiliares, um grupo extenso de procuradores que o auxiliou na instrução da denúncia e tudo mais, mas a sustentação oral vai ser dele, não tem a menor dúvida sobre isso. Vamos a mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais Viva Voz. 6h49, agora Viva Voz de volta e retornamos a Brasília. Samantha Klein tem mais informações aqui sobre uma representação que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, pretende entrar contra o deputado Gustavo Gayer. Explica pra gente o que aconteceu, Samantha, por favor. Débora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou hoje que vai ingressar com processo por calúnia e difamação contra o deputado federal Gustavo Gayer, do PL, e também vai apresentar uma representação no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Ao sair da sessão do Congresso hoje à tarde, Alcolumbre afirmou que o caso está em análise pelos advogados e classificou a situação como grave. Ele ainda disse que há pessoas que utilizam da liberdade sem medir as consequências dos seus atos. O que aconteceu? O deputado do PL sugeriu nas redes sociais que a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais é garota de programa e ainda falou em trisal entre o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, Gleisi, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Esse tweet, inclusive, ele acabou apagando, mas os demais não. Na sequência, Gayer ainda questionou Lindbergh, que é marido da ministra, se ele aceitaria oferecer Gleisi Hoffmann a Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre a mando do chefe, em referência a Lula, que nessa quarta-feira falou em Mulher Bonita. O presidente Lula disse num evento que queria uma nova relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso e que nomeou uma mulher bonita para a função. A manifestação de Lula gerou reações imediatas, inclusive foi alvo de ampla discussão no plenário da Câmara ontem à tarde e noite. O PT também vai ingressar com uma representação contra Gayer no Conselho de Ética, porque ele falou na tribuna em cafetina, em ministra agindo como cafetina a mando
do cafetão, numa referência indireta a Lula. Gayer, por sua vez, afirmou que defendeu Gleisi na tribuna e lançou uma nota no final da tarde, depois da repercussão da manifestação de Alcolumbre, se desculpando. Já a ministra Gleisi Hoffmann, mais cedo hoje, amenizou a fala do presidente Lula e criticou o deputado do PL. Gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, o que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade, ele sim, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar, isso vai ter resposta à altura. Com você. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Toda a situação é absurda, né, Vera? Agora, as declarações do Gustavo Gayer, obviamente que a gente não tem de aceitar isso de ninguém, muito menos de um parlamentar. Agora, fico aqui pensando, será que Davi Alcolumbre teria feito todo esse barulho se ele mesmo não tivesse sido citado? Pois é, esse é o tipo do tema que divide opiniões. A gente queria ouvir vocês, inclusive, ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube. Manda pelo nosso WhatsApp, manda no nosso canal do YouTube o que você pensa a respeito de todo esse conjunto da obra, que a gente vai trazer as manifestações de vocês aqui nesses minutos que nos restam do Viva Voz. Eu acho que certamente não, Débora. Eu acho que o presidente do Senado só resolveu representar por conta de uma das partes da nojenta declaração do deputado Gustavo Gayer, o citar nominalmente. Porque ele não tem uma agenda de combate ao machismo, à misoginia com ele, não é algo com que ele se preocupe normalmente. Acho que ele, ao ser citado, se sentiu impelido a representar. Mas essa fala desse deputado é uma ignomínia completa, é um absurdo, bizarro, baixo, nojento, transforma uma fala do presidente que era bastante problemática e ruim, sobre a qual a gente comentou ontem, numa oportunidade para exercer todo o seu arsenal de machismo gravíssimo, né? E aí sim de uma certa perversão, né? Ele traz para o debate público as suas próprias taras, as suas próprias perversões, a maneira como ele imagina que seja o papel da mulher, né? Sempre colocada nessa posição altamente sexualizada. O presidente não falou nada que sugerisse as aberrações que o deputado do PL está sugerindo. Ele realmente deve responder no Conselho de Ética pelo tipo de postagem. As pessoas usam a sua liberdade concedida ao parlamentar, sua liberdade de voz, para cometer esse tipo de atrocidade, né? Pegando uma fala do presidente que não era boa, mas transformando numa aberração completa. Tem anos-luz de diferença entre uma coisa e outra, né, Vera? É claro que a gente não pode passar pano quando o Lula dá uma declaração como essa, e a gente criticou aqui ontem, é uma fala machista, uma fala antiga, extemporânea, que não cabe mais, mas é uma fala ali de machismo estrutural e que tem que ser criticada. Agora, de outro lado, parlamentar, pegar uma fala como essa para dar uma declaração abjeta como essa, lembrando que a gente já teve presidente da República que disse que uma mulher não merecia ser estuprada porque era feia, né? Que já defendeu que mulheres ganhassem menos porque engravidam e saem tirando licença maternidade, que são declarações absolutamente misóginas e muito diferentes daquela declaração que o Lula deu ontem, que é sim uma declaração machista, deve ser condenada. Né? Pois é, machista, mas também misógina, né? Porque eu acho que diminui o papel da mulher enquanto uma liderança política, dizendo que ele vai ser mais bem sucedido a partir da sua aparência física, e também não é a primeira, né? Eu acho que o presidente ele tem isso nele, ali no seu DNA, um machismo meio empedernido, meio arraigado, e que, pelo bem
do debate público estava na hora de ser erradicado, estava na hora dele entender que não é mais admissível isso, fazer uma meia-culpa, e eu acho que ajudaria nesse sentido se a própria ministra demonstrasse legitimamente, é legítimo ela sentir isso, que ela ficou incomodada com a fala. Não é porque o presidente é chefe dela que ela tem de se submeter a todo tipo de fala dele, porque isso é uma reprodução e uma perpetuação de um status quo machista. A mulher, no seu ambiente de trabalho, quando é alvo de uma fala desse tipo, ela tem de se impor. Ela tem, até para educar o seu chefe, de que essas coisas não são admissíveis e que uma linha foi cruzada. O Lula, na época da Lava Jato, foi flagrado num grampo falando que as mulheres de grelo duro deveriam se manifestar, numa referência a um ponto da anatomia feminina, como algo que, denotasse a sua coragem ou não. E tem outras falas ao longo da sua história que mostram que isso é dele, que não foi só um ato falho, que não foi só um escorregão, é a maneira como ele vê, sim, o papel das mulheres hoje em dia. Mas não teve só passação de pano não, viu, meninas? A líder do PSOL na Câmara, a deputada Talíria Petroni, do Rio, criticou a declaração machista do presidente Lula. Ela disse que a fala foi equivocada e merece ser reparada. Disse, segundo ela, nós mulheres estamos aqui para fazer isso, criticar quando for errado. Nem o presidente é mito, é ser humano que erra e quando errar temos que criticar. Nem somos gado para não criticar quando ocorre um erro do nosso presidente. Aqui também dando uma cutucada nos bolsonaristas. Ela falou isso no plenário da Câmara sobre esse caso e saiu em defesa da ministra Gleisi Hoffmann. Disse que a declaração equivocada do presidente Lula não justifica os ataques que ela recebeu. Criticou bastante a deputada Talíria Petroni, o deputado Gustavo Gayer. O Sérgio Santos, aqui no nosso canal no YouTube, lembra que o Comitê de Ética da Câmara é uma piada, que o deputado foi eleito por um grupo que trata as relações como ele se expressa na tribuna, e que, portanto, ele não está acreditando que vai haver algum julgamento isento por parte do Comitê de Ética da Câmara. O Jeffer, 2023, disse que vê 3 mulheres que ele respeita na tela, a gente agradece. Tem outros vários comentários machistas e misóginos em relação à ministra Gleisi, em relação também à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, portanto, a misoginia e o machismo estão bem distribuídos partidariamente aqui. Quando a gente convida vocês, queridos ouvintes, a opinarem, a gente espera que isso seja feito com respeito, com racionalidade e ali com contribuição para o debate aqui que chama Viva Voz. Portanto, o puro suco do machismo e da misoginia, a gente não vai ler aqui em respeito a vocês mesmos que estão nos ouvindo. Mas eu tenho aqui outros ouvintes respeitosos que mandaram mensagem pelo nosso WhatsApp, e muita gente criticando, obviamente, né, as declarações, o que disse Gustavo Gayer. O Enoque, aqui da capital paulista, esse deputado tem de perder o mandato, ele é a favor de que ele seja punido. O João Ferreira, ele acha que ele deve ser processado por falta de decoro, falta de respeito para com os iguais, com a população, né? Não só com as mulheres, mas com quem o elegeu também, né? O Oliveira, ele é de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: está acontecendo por causa da fala machista do presidente Lula. Já dissemos aqui que sim, problemática, criticamos essa fala, mas isso não significa que a coisa tem de piorar, descer ladeira abaixo. Exatamente. Né? Vamos todos zelar pelo bom debate público. Ficamos por aqui, meninas. Amanhã tem mais. Até amanhã, então, com o resumo da semana? Até amanhã com o resumo dessa semana bem quente. Uma boa noite para todos vocês. Até lá. Até, Vera.